Fala galera, tudo bom? Bom, aqui é o professor Alan Miranda de Raciocínio Lógico. A gente veio hoje resolver a prova da Polícia Civil do Estado do Pará, tudo bem? E para você que está fazendo Polícia Civil de qualquer estado aí, é muito importante você resolver provas de polícia de vários estados, além da banca que você está fazendo, tudo bem? Porque é muito comum as polícias terem editais parecidos, tá? Então é muito comum essa parte de lógica proposicional, alguma parte de lógica matemática também, tá ok? Não se esquece aí de se inscrever no nosso canal também, curtir a nossa página lá, tá? Porque sempre que tiverem provas, matérias, você vai receber a notificação, tudo bem? Então, bora lá resolver a nossa prova agora, a última prova que teve do concurso da Polícia Civil do Estado do Pará, tudo bem? Dá uma olhadinha na tela aí comigo. Tá? Então, bora aqui resolver. Então, temos aqui a nossa primeira questão, tá ok? Então, vamos lá. Se Felipe é nadador, então Aline não é maratonista. Ou Aline é maratonista, ou Gustavo é tenista. Se Paulo não é jogador de futebol, então Felipe é nadador. Ora, nem Gustavo é tenista, nem Inácio é judoca. Bom, aqui a gente tem uma questão clássica da parte de estruturas lógicas, né? Então, quando eu tenho várias proposições, é só você imaginar o seguinte: você supõe que todas elas são verdadeiras, tá? Então, obrigatoriamente, todas são verdadeiras aqui, tá bom? Sendo que aqui no final você tem duas. O que é esse nem aqui? Lembra que esse nem... Esse nem é a mesma coisa do não mais o e. Tá ok? O conectivo e aí. Então, nem Gustavo é tenista, ou seja, Gustavo não é tenista, nem Inácio é judoca, ou seja, Inácio não é judoca, tá? Então, vou colocar bem aqui, ó. Essas proposições são todas verdadeiras, tá ok? Gustavo não é tenista, é verdadeiro. Inácio não é judoca, é verdadeiro. É isso que ele está me falando, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai manipular de acordo com os conectivos. Eu vou ver alguma das proposições que eu tenha Gustavo ou Inácio. Perceba que eu tenho na segunda aqui, ó. Bem aqui, ó. Gustavo é tenista, ok? É a mesma proposição? Não, uma proposição diferente. Aqui seria como se fosse Gustavo não é tenista. Obviamente que Gustavo é tenista vai ser uma proposição falsa, pois é o contrário. E aí você vai identificar o conectivo que você tem aqui. No caso, o conectivo seria ou, que é verdadeiro quando só tem uma verdadeira, resumindo, quando as proposições são diferentes. Se eu já tenho uma falsa, obrigatoriamente a outra tem que ser verdadeira para o resultado final dar verdadeiro. Então, a Aline é maratonista, seria verdade. Bora ver se tem alguma outra com Aline ou Gustavo. Aqui é de cima, ó. Aline não é maratonista. É a mesma proposição? Não, repara que é o contrário, né? Isso é a negação. A negação de uma proposição verdadeira é uma proposição falsa, tá ok? Qual é o conectivo que eu tenho aqui? Se, então. Se a segunda proposição já é falsa, a primeira, o que eu posso concluir da primeira? A primeira tem que ser falsa também. Lembra lá do Vera Fischer? Verdadeiro com falso, o resultado lhe dá falso. Perceba que a segunda já é falsa. Então, a primeira não pode ser verdadeira, senão o resultado todinho seria falso. E isso você não quer que aconteça. Ok? Bora lá. Felipe é nadador. Tá bem aqui, ó. Felipe é nadador. Na terceira frase, ó. É a mesma frase? Então é falso. Mesma história. Você tem o se então. Então, o que eu posso concluir sobre Paulo não é jogador de futebol? É falso. Então, pronto. Perceba que eu tenho todas as afirmações que são verdadeiras e falsas. E aí eu posso ir de acordo com as alternativas. Tome cuidado que tem os conectivos bem aqui, ó. Na letra A eu tenho o conectivo ou, tá bom? Gustavo é tenista. Gustavo é tenista. Cadê? Bora ver. Gustavo é tenista é falso. Então isso aqui é falso, tá errado. Felipe é nadador. Felipe é nadador tá aqui na primeira frase, ó. Também é falso. Então não pode ser a letra A. Bora lá para a segunda. Paulo não é jogador de futebol. Cadê o Paulo? Tá aqui, ó. Terceira. Paulo não é jogador de futebol. É falso. Como esse daqui é o E, e eu já tenho um falso, o resultado já é falso. Não pode ser essa alternativa. Letra C.
Paulo é jogador de futebol. Olha só, Paulo não é jogador de futebol é falso, tá bem aqui, ó. Então, Paulo é jogador de futebol vai ser o quê? Verdadeiro. Aline é maratonista, tá bem aqui, ó, na segunda frase. Aline é maratonista, é verdadeiro. Então, eu estou com dois verdadeiros no E, na conjunção, então esse resultado ele é verdadeiro. No caso, o gabarito aí seria a letra C de casa, tá ok? Então, questãozinha aí da parte de estruturas lógicas, tá bom? Bora lá para a próxima questão. Nossa segunda questão. Sabendo-se que Juvenal está de folga, é condição necessária para Mateus trabalhar e condição suficiente para Danilo treinar com Carlos. Olha só, essa parte de necessário e suficiente, eu vou te lembrar aqui, ó. Se eu tiver algo do tipo P condicional que e algo do tipo P bicondicional que, tá? Sempre vai acontecer o seguinte. Na condicional, a primeira proposição é condição suficiente para a segunda e a segunda é condição necessária para a primeira. E na bicondicional, aí é os dois, condição suficiente e condição necessária, tanto a ida quanto a volta, tá? Condição suficiente e condição necessária, tá bom? Olha lá o que ele falou. Sabendo-se que Juvenal é condição necessária para Mateus trabalhar, ou seja, ele está te dando a volta. Então, como se eu tivesse isso aqui, ó. Juvenal, ele é uma condição necessária para Mateus trabalhar. Então, é como se ele tivesse isso aqui, ó. A gente deu a segunda, depois a primeira. Tudo bem isso daí, ok? E condição suficiente para Danilo treinar com Carlos. Então, Juvenal é condição suficiente para Danilo treinar com Carlos, não é isso? Vamos botar bem aqui, ó. Tá? Então, ó, Juvenal, condição necessária para o Mateus e Juvenal, condição suficiente para o Danilo. Foi isso que ele falou. Sabendo-se também que Danilo treinar com Carlos é condição necessária e suficiente. Ele está usando os dois agora. Quando são os dois, quer dizer que é uma bicondicional, tá bom? Então, aqui, ó, Danilo, necessário e suficiente. Você já sabe que é uma bicondicional. Então, uma seta apontando para ambos os lados agora. Para o quê? Leonardo treinar com Leandro. Então, pronto. Então, na verdade, era essa estrutura que você queria que ele armasse. E aí é bem parecido com a questão que a gente fez anterior, tá? Assim, quando Leonardo não treina com Leandro, tá? Ou seja, quando essa proposição aqui, ó, a última, for falsa, o que eu posso concluir? Então, bora lá, ó. Na bicondicional, ela é verdadeira, lembra que tudo tem que ser verdade. Ela é verdadeira quando as duas são iguais. Então, se a primeira é falsa, se a segunda é falsa, então a primeira é falsa também, tá ok? Então, essa questão quer dizer que Danilo não treina com Carlos. Olha lá, o D é falso. Vamos aqui para cima. O D é falso. Na condicional, lembra, não pode dar Vera Ficha. Se a segunda é falsa, então a primeira também é falsa. Tá ok? Então, aqui eu tenho, no caso, que o Juvenal, não é isso? Isso não acontece. Bora lá para cima de novo. Juvenal não está de folga. Então, o J é falso. E aqui, Mateus trabalha, no caso é falso. Então, Mateus não trabalha. Tudo bem? Então, pronto, ó, já tenho todas as frases que são verdadeiras e falsas. Juvenal não está de folga. Tá ok, ó. Juvenal não está de folga. Mateus não trabalha. Tá certo, Mateus não trabalha. Danilo não treina com Carlos. Tá certo também, Danilo não treina com Carlos. Nesse caso aí, foi letra A direto, né? Tá ok? Que é exatamente o contrário, olha lá. Juvenal está de folga é falso. Então, quer dizer, o que é verdadeiro é Juvenal não está de folga. É simplesmente as negações do que você vai ter aí, tá bom? Então, essa questão aí, a estrutura é bem parecida com a primeira. Você só tinha que lembrar o que é essa questão aí do condição necessária e condição suficiente para resolver. Mas a resolução é idêntica da primeira, tá bom? Bora lá para a próxima. A afirmação não é verdade que, lembra que isso aqui é uma negação, se Fátima é paraense, então Robson é carioca, é logicamente equivalente a... Beleza. Você poderia fazer a negação dessa frase, né? No caso que seria, você ia manter a primeira e negar a segunda,
mas perceba que não tem alternativa para isso, tá? Então, essas questões de geral condução de equivalência, você vai ter que adaptar a resposta, tá bom? Então, você vai procurando as alternativas. Eu vou fazer o seguinte, vou escrever em forma de símbolos isso daqui. Então, olha só, não é verdade que, então, uma negação, tá? Aqui, ó, Fátima é paraense, então aqui eu vou escrever Fátima é paraense. Então, uma condicional, Robson é carioca. Então aqui Robson é carioca. Eu quero saber uma equivalência dessa frase, tá? Poderia ser só a negação, mas não tem aí. Lembra da equivalência? Uma das equivalências do P condicional que seria o quê? Não P ou que. Essa é uma das equivalências, tá? Então essa tabela é a mesma dessa tabela aqui. Tudo bem? Então bora trocar essa frase por essa bem aqui. Então vai ficar não é verdade que, aí aqui ó, não P ou que, tá bom? Então eu estou usando essa equivalência para essa equivalência bem aqui, tá? Então como é que fica essa frase? Ó? Não é verdade que, olha, negação da primeira proposição, Fátima não é paraense, ou Robson é carioca, tudo bem? Isso aí você vai encontrar na letra E, olha lá. Não é verdade que Fátima não é paraense, ou Robson é carioca, tudo bem? Então, a alternativa correta aí seria a letra E. Bastava lembrar aqui da regrinha de equivalência para você ter essa questão aí. Tá ok? Beleza. Bora lá para a próxima questão. Terceira questão. Durante uma operação policial, 15 homens, então você tem 15 pessoas aqui, foram detidos e transportados para a delegacia em 3 transportes. O primeiro com 6 lugares, então olha lá, o primeiro tem 6 lugares, o segundo com 5 lugares e o terceiro com 4 lugares. O número de maneiras que os detidos podem ser transportados na delegacia é para o seguinte, eu tenho um total de 15 pessoas, tenho 15 caboclos, tá? E eu vou transportá-los. Faz diferença a ordem que eu for escolher eles? Não. Se a ordem não importa, é uma questão de combinação, tá bom? Então, olha só, é uma combinação. Qual é o total? 15. Dos 15, eu vou escolher quantos? 6. Tudo bem? Então, imagina o seguinte, eu tenho 15 pessoas, eu já retirei 6, beleza? Sobraram quantos lá? Sobraram 9. E aí, dos 9, eu vou escolher quantos para o segundo carro? 5. Eu tinha 9, já escolhi 5. Sobraram quantos? 4, que eu vou escolher 4. Tá ok? E aqui, ó, tem que ser o primeiro, o segundo e o terceiro. Então aqui você usa o princípio multiplicativo. Combinação de 15 tomados 6 a 6 vezes combinação de 9 tomados 5 a 5 vezes a combinação de 4 tomados 4 a 4. Tá ok? Então essa daqui seria a minha resposta. Essa questão aí era uma questão bem tranquila até, não precisava nem fazer conta, nada. O gabarito aqui seria a letra C. E o cara ainda te deu uma colher de chá, tu nem precisava se preocupar se era soma ou subtração, soma ou multiplicação, desculpa, porque ele nem te deu alternativa com soma das combinações, tá? Então, seria esse gabarito aí direto, tá ok? Bora lá para a próxima questão. A nossa próxima questão, ela fala o seguinte pra gente. Uma investigadora, e um escrivão, às vezes viajam durante as férias. Estando de férias, a probabilidade dela viajar para o Rio de Janeiro é de 0,54, ou seja, 54%. De viajar para a Bahia é de 0,32. A probabilidade de viajar para o Rio de Janeiro e para a Bahia é de 0,18. Beleza. Estando de férias, a probabilidade dele viajar para São Paulo é de 0,51. De viajar para Minas Gerais é de 0,38, 38%. E a probabilidade de viajar para São Paulo e Minas é de 16%, 0,16. Portanto, a probabilidade de, durante as férias deles, a investigadora não viajar
nem para o Rio, nem para a Bahia, ou seja, dela não viajar para nenhum desses dois lugares, e do escrivão viajar para São Paulo ou para Minas, ou seja, é o ou, não é pelos dois, é pelo menos um desses dois. Aqui a gente tem uma questão de probabilidade misturada com conjuntos, tá? Você pode fazer utilizando a união dos conjuntos, tá? O primeiro mais o segundo menos a interseção. Acredito que essa seja a forma mais rápida de você resolver, tá bom? Então, a probabilidade da união, aqui, ó, A unido com B. Isso aqui é a probabilidade de acontecer o primeiro, mais a probabilidade de acontecer o segundo, menos a probabilidade das interseções, tá? Acho que essa forma aqui seria mais rápida a resolução fazendo dele e dela. Mas eu vou fazer pelo diagrama porque acredito que visualmente fique melhor para entender, tá? Acredito que assim a gente enxerga melhor. Então, montei os diagramas aqui para você, olha só. Então, os primeiros dados, tá? Então, aqui eu tenho Rio de Janeiro e Bahia. Aí a gente começa a resolver pela interseção. Quanto é a interseção? 0,18, ou seja, 18%. De ir para o Rio de Janeiro, são quantos por cento? 54. Somente Rio de Janeiro, aí é 54 menos 18, ou seja, 36%. Ok? Bahia, 32%. Somente Bahia, 32 menos 18, que vai ser 14%. Tudo bem isso daí ou não? Ok? E aí, o que você faria? Você não quer que ela viaje para nenhum desses dois lugares. Como é porcentagem, o total vale quantos por cento? O total vale 100%. E aí você somando 36 mais os 18 mais os 14, vai dar o quê? 68%. Para os 100, faltam 32, que é o que está aqui fora. Então, a probabilidade de não viajar para nenhum dos dois é 32%, tá? Então, questãozinha de conjuntos básico aí. Beleza, mesma coisa você vai fazer com o cara bem aqui, ó. A interseção dele viajar para São Paulo e Minas é quantos por cento? 16. São Paulo, 51. Somente São Paulo, 51 menos 16, que vai dar 35. Aqui, ó, Minas, 38. Somente Minas, 38 menos 16, que vai dar 22. Tudo bem? Repara o seguinte, ele falou lá, São Paulo ou Minas. Isso daqui, esse ou, é pelo menos um. Isso daqui quer dizer união, tá? Então, é a soma desses três valores. Esse com esse valor aqui. Esse de fora eu coloquei só para completar aí o diagrama, mas ele não precisa. 35 mais 16 mais 22 seria 73%. Então, a probabilidade dela não viajar é de 32%. E a probabilidade dele viajar para pelo menos um seria de 73%. E aí você quer que essas duas coisas aconteçam ao mesmo tempo. Dela não viajar para nenhum e dele viajar para os dois, tá? Então foi exatamente o que eu coloquei aqui em nível de simbologia, ó. Dela não viajar e dele viajar, tá bom? Então a probabilidade dela não viajar seria 32% e dele viajar para pelo menos um desses lugares, 73%. Fazendo essa multiplicação, só lembra que tu não vai multiplicar 32 vezes 73. Tem o 100 embaixo de cada um aqui. Ou você multiplica 0,32 vezes 0,73, tá ok? Você vai chegar que isso daqui é equivalente a 23,36%. Gabarito correto aí seria a letra D. Essa é uma questão que os números acredito que fossem mais chatinhos, mas passando para diagramas, eu acho que ficaria tranquila a resolução aí, como eu falei, a compreensão fica mais tranquila, tá ok? Bom, galera, foi essa resolução aí que a gente teve dessa prova. Espero que vocês tenham gostado. Pode deixar os comentários aí embaixo, sugestões de novas provas que você quer que corrija e novos assuntos a serem ministrados também, tudo bem? Então, fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.